E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal People Ajude-me. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode mudar seu user agent quando você faz web scraping ou raspagem de dados com Python. Eu vou te explicar quando você deveria mudar o user agent e quando não. Ok? Muito importante, porque muita gente faz muita cagada aí. Então, o que é um user agent? User agent é o seguinte. Quando a gente, por exemplo, entra nesse site, esse site sabe exatamente qual navegador está usando e qual resolução. E claro, às vezes, quando quer fazer web scraping, é importante de mudar esse pouquinho, ou sabe, para o site pensar, ok, estou usando aqui um navegador verdadeiro, certo? Quando a gente faz um request para qualquer site, a gente transmite um header. E nesse header tem o user agent. Aqui eu uso o site http.bin.org. E como você está vendo aqui, esse aqui é o meu user agent. Beleza. Eu já fiz vários vídeos sobre requests em Python. Requests é uma biblioteca para você poder fazer, por exemplo, web scraping, para interagir com o site, qualquer coisa que é relacionado à internet. Só que o request não se esconde. Então, quer dizer, quando você baixa alguma coisa como request, o request vai mandar como user agent request. So, oi, tudo bem? Eu sou o request do Python. Posso baixar alguma coisa aqui? E você pode imaginar, facilmente isso vai ser bloqueado. A gente pode testar isso, vamos copiar esse site e vamos importar requests. Import requests, certo? Agora a gente vai baixar o site. Requests.get. Agora coloco o link aqui, certo? Baixou. E agora eu posso acessar o user agent dessa forma. Então, como está vendo, o request está se identificando como request. Então, o site basicamente sabe que você está fazendo automação. Você está automatizando alguma coisa. Se alguns sites permitem isso, por exemplo, esse aqui é um site que eu uso frequentemente, certo? É um dicionário alemão. E eles permitem isso, eles não têm problema nenhum. Até eles apoiam isso, tem um API, certo? Mas, claro, quando você faz web scraping, rapidamente você vai ser bloqueado. Fala, peraí, você está fazendo automação. Agora, como a gente pode obter, então, um outro user agent? Olha, é bem simples. Para a gente poder obter um outro user agent, a gente simplesmente vai instalar esse aí, pip install fake user agent, certo? Depois, a gente pode importar a biblioteca fake headers, certo? E depois a gente vai escrever uma função para criar um outro user agent. Bem simples, é só isso aí. Aí a gente já cria o header. Se você quiser, você pode depois adicionar outras coisas ao seu header, né? Como está vendo, aqui tem outras coisas, né? Por exemplo, o formato, né? Pode adicionar se você quiser depois. Mas importante para a gente agora é isso aqui, que a gente tem outro user agent. Agora a gente pode importar requests, import requests, certo? E agora podemos obter o user agent, um novo user agent. A gente faz assim, novo user agent. A gente vai chamar a função, certo? Depois a gente vai obter esse site http.bin.org e a gente coloca aqui headers. Headers é novo user agent, perfeito? E agora vamos rodar o código e vamos imprimir. Vamos ver o que está saindo. Então, e agora você está vendo, ele realmente criou um novo user agent. Nosso user agent agora é Mozilla, Macintosh, like Gecko, Chrome, blá blá blá, 70, sei lá o que. Okay? Então agora é mais difícil ver que está fazendo automação com request. Agora, quando você não deveria mudar seu user agent? Nunca mude seu user agent quando você usa Selenium ou Undetected Chrome Driver. Não faça isso, pelo amor de Deus. Por que você não deveria fazer isso? Então é o seguinte, provavelmente
1 bilhão de pessoas nesse mundo estão usando o Google Chrome como essa resolução. É bem padrão. Você não precisa falsificar seu user agent. Basta, sei lá, usar VPN, outro IP. Okay? O user agent não vai ter influência nenhuma. Não mude o user agent. E principalmente quando você usa undetected Chrome driver, não mude o user agent, ok? Aqui tem muita gente que está fazendo aqui essas coisas, né, e tem problema depois, porque eles estão sendo detectados. E o cara que faz o Chrome driver, undetected Chrome driver, até escreveu: o que vocês estão fazendo isso? Vocês estão mudando aqui configurações que funcionam perfeitamente. E esse é o jeito. O user agent, ele, segundo ele, não é agora um grande drama, mas quando você manda 2 user agents diferentes, como ele está escrevendo aqui, aí você pode ser detectado mais facilmente. Então, mais uma vez, quando você usa Selenium, Undetected Chrome Driver ou Selenium Base, você, por favor, não muda seu user agent. Nunca. Quando você usa requests, é sempre melhor mudar o user agent. Certo? E para isso tem essa biblioteca, que você pode baixar e fazer a automação mais tranquilamente, beleza? Assiste os vídeos que eu fiz sobre requests. Requests é extremamente poderoso para fazer automação, para baixar coisas. E quando você pode usar, use. Quando não dá, usa Undetected Chrome Driver Selenium Base. Também já fiz uns vídeos. Muito obrigado por ter assistido. A gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.